Ela quebrou e depois na minha mão até soltou o pedaço do vidro. Então, assim, pra vocês terem uma ideia da força da energia negativa, né, que foi puxada ali e foi transmutada. Esse quarto, ele tinha uma energia muito pesada, gente. Era chegar no quarto, passar mal. Era incrível, porque, tipo, a chama que você coloca o fogo ali, ela crescia e fazia isso aqui, ó, gente. Sem brincadeira, parecia um tornado. O universo, ele sempre mostra pra gente onde que tá o erro, como que pode ser ajudado. Eles vão dando dica. Então, a espiritualidade sempre mostra. Normalmente ela primeiro mostra a situação, né? Às vezes, muitas vezes ela primeiro mostra como resolver, aí depois ela explica. Oi, gente. Bom dia pra vocês. Nesse clima bem turbulento que tá hoje. Já estamos com barulho de um passarinho aqui em cima que eu não sei o que ele quer. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, né? Eu tive uma queda agora de energia. Na hora que eu resolvi gravar o vídeo, eu ia deixar fazer o vídeo no período da tarde, mas falei, não, vou aproveitar esse tempinho enquanto eu tava baixando um outro arquivo, né? Falei, não, eu vou aproveitar agora esse tempinho pra poder gravar, né? Aí foi eu resolver gravar. Na hora que eu comecei a me arrumar, aí teve uma queda de energia. Eu pensei que as luzes nem iam funcionar, que algumas coisas na casa não estão funcionando, mas eu acho que a espiritualidade entrou no meio, a prova que, né, a nossa vela ali de ancoramento está vibrando, então eles entraram no meio e consegui pelo menos as luzes funcionassem para gravar para vocês. Eu tô fazendo hoje a parte 13, mas eu acho que eu nem vou conseguir focar tanto na continuidade do último vídeo, porque tem muita coisa acontecendo e muita coisa que eu precisava passar pra vocês antes do vídeo mesmo em si, e é isso que eu quero falar hoje. Teve uma situação que aconteceu comigo, eu recebi um aviso Assim, no último vídeo, vocês viram que eu estava falando que começou a acontecer umas coisas estranhas na minha casa e veio essas informações de magia e tudo mais. Enfim, tem todas as informações lá naquele vídeo. E aí, o que aconteceu hoje? Já tinha um bom tempo que eu não tinha mais nenhuma informação nem coisas estranhas acontecendo na minha casa relacionadas a esse assunto. Só que hoje cedo veio uma revelação, a espiritualidade falou pra mim que novamente tinham feito, né, coisas negativas, demandadas, né? Aí eu já corri, eles avisam para que a gente já fique esperto, já faça alguma coisa. Eu já corri já para poder fazer minhas firmezas, pedir minhas proteções, né? Conversei com a espiritualidade, coloquei velas, né? E o que aconteceu? Uma dessas velas, até a vela que eu coloquei para os pretos velhos, o local onde ela fica, até um vidro bem forte, né? Que sem problema, assim, sempre queimei vela nele, nunca teve problema nenhum. Mas dessa vez, simplesmente, esse vidro estourou. Ele quebrou, né? Rachou, até começou a vazar a cera ali para cima do altar onde eu deixo. Sorte que não pegou fogo, né? Só vazou a cera, mas aí a vela apagou, enfim, terminou e só vazou cera mesmo. Quebrou. Eu vou deixar a foto aqui em algum local. Ela quebrou e depois na minha mão até soltou o pedaço do vidro. Então, assim, pra vocês terem uma ideia da força da energia negativa, né? Que foi puxada ali e foi transmutada. Porque quando o vidro quebra, gente, muito importante isso. Quando alguma coisa quebra na casa da gente, quer dizer que essa energia está sendo transmutada. Então, é algo bom. Não reclamem quando algo quebrar na casa de vocês. É uma energia negativa que está sendo transmutada. Se essa energia não tivesse sido quebrada lá nesse pote da vela, poderia vir contra mim, contra a minha casa, contra meus animais, contra a minha família. Então, assim, eu agradeço por ter quebrado esse vidro e não ter vindo nenhuma dessas energias contra a gente. Por isso que é importante a gente fazer esses firmamentos, acender essas velas, né, pedir a proteção. Essa é a importância. E eu entendi que essa energia negativa, ela tá tentando me atrapalhar de várias formas. Aí outras coisas que eu queria comentar com vocês, senão vai ficar muito longo, já vou falando logo. Quando eu esqueci de falar, na verdade, no início, quando foi para mim mudar para essa casa, antes de mudar, eu fiz uma baita de uma limpeza espiritual aqui também, gente. Eu esqueci de comentar com vocês. Foi feita a limpeza com o anil,
Eu lavei toda a casa e na última água eu passei anil. Pra quem não conhece, eu vou ver se eu consigo achar algum vídeo ensinando como é que se usa o anil e vou deixar na descrição, tá? E eu fiz isso, passei na casa toda o anil, principalmente nos cantinhos, né? E depois eu ainda fiz a limpeza com fogo, com defumação, né? Que a gente coloca alguns itens. Na época, eu acho que, se eu não me engano, eu acho que eu usei salmoníaco, né? E fiz ali na frigideira, coloquei fogo e fui passando esse fogo ali pela casa toda, defumando. E assim, quando eu mudei pra cá, antes de mudar, o dono do local, ele já tinha me falado que tinha jogado veneno na casa, porque tava tendo alguns probleminhas com barata. E do jeito que ele me falou, eu já fiquei apavorada, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, foi engraçado, porque ele falou desse jeito pra mim: olha, eu tô jogando veneno lá pra poder você não se assustar, né, com as baratas, tal, não ter esse problema. Mas, tipo assim, quando ele falou isso, eu já tava assustada, sabe? Só dele falar, eu fiquei apavorada. Falei, que? A casa cheia de barata? Meu Deus, tô lascada, né? E assim, tem um quarto aqui, que é o outro quarto ali, onde hoje ficam os meus coelhos, o meu altar. Esse quarto, ele tinha uma energia muito pesada, gente. Era chegar no quarto e passar mal. E eu acabo sentindo, né? No primeiro momento que eu entrei nesse quarto, eu já comecei a passar mal. Aí eu fui com a minha mãe, a gente fez toda a limpeza da casa. Gente, acabou a energia mesmo, né? Peço desculpa pra vocês, tá? Se estiver um pouco mais escura a imagem. Vou tentar pelo menos concluir essa parte que eu precisava falar aqui, né? Porque sem luz fica um pouco complicado. Mas... E aí eu vou continuar no próximo vídeo. Mas pelo menos concluir, né? A gente tem que concluir. Então, como eu estava falando pra vocês, tinha esse quarto com essa energia meio pesada. E o louco é que, tipo, quando eu começava a fazer a defumação, eu comecei lá, né? Eu vim puxando desse quarto pros outros. Era incrível, porque, tipo, a chama, que você coloca o fogo ali e tal, aí a chama na frigideira, que eu tava fazendo uma frigideira, ela crescia e fazia isso aqui, ó, gente. Sem brincadeira, parecia um tornado rodando. Ia lá em cima, super alta. Incrível. Aí eu fiz a limpeza, tal, nesse quarto, tudo certo, ok. Aí eu vim, né, limpando. O resto da casa não tinha esse negócio da chama alta, era só lá. E aí veio a intuição também para poder montar, colocar o meu altar lá nesse quarto. E assim eu fiz, né, coloquei o altar no quarto lá também. Depois que a gente fez a limpeza, eu não vi mais barata nenhuma. Nenhuma aparecia, né? E aí eu peguei e coloquei meu altar lá no quarto, então tava tudo ok, não tinha mais barata nessa casa. Aí, só mesmo quando começou a acontecer essas coisas estranhas que eu falei no vídeo anterior, essas influências negativas na minha cabeça, aí que eu comecei a ver chegar de novo baratas, sabe? Pequenas, mas tinha. Tinha vezes que elas nem apareciam vivas, elas só apareciam aqui já de perninha pra cima morrendo. Era bem estranho. Eu comecei a notar isso, falava, gente, que esquisito, né? Então, além de vazamento, além das influências negativas, além do cheiro ruim, mesmo a casa estando super limpa, que eu limpava, eu ficava muito incomodada com esse cheiro, jogava, sabe, tudo que é coisa de cheiro. Mesmo assim, e era só eu que sentia esse cheiro estranho. Mesmo assim, eu continuava sentindo cheiro ruim na casa, era muito esquisito. E tudo na mesma época, né? Eu ficava assim, gente... Sei lá, muito estranho, sabe? Esse negócio das baratas. Aí, como eu já tinha falado pra vocês nos outros vídeos, né? O meu intuito com esses vídeos aqui é mostrar os passos, o que aconteceu, né? Como cada coisa foi acontecendo na minha vida e como que a espiritualidade foi me mostrando pra resolver, né? E eu fui seguindo os passos que eles foram passando, né? Assim, pra poder ajudar a resolver cada um desses dilemas, dessas coisas que iam acontecendo. E por isso que eu tô fazendo essa série de vídeos pra vocês. E é aquilo que eu já tinha falado pra vocês antes. O universo, ele sempre mostra pra gente onde que tá o erro, como que pode ser ajudado. Eles vão dando dica. Pra vocês terem uma ideia. Quando eu fui fazer o primeiro vídeo, quem assistiu lá o primeiro vídeo vai ver. Eu falei no dia o tanto de influência que teve, tanta coisa negativa, acabou a energia também. Então foi acontecendo um monte de coisa pra poder atrapalhar fazer o vídeo. Mas mesmo assim, né, eu fui fazer. E antes de gravar o vídeo, a espiritualidade colocou um outro vídeo no meu caminho. Eu até vou deixar ele no final, um recorte, na verdade, de uma live
do Wagner Borges, onde ele ensina como a gente se defender de ataques espirituais. E aí ele fala, né, que às vezes quando a gente, né, enfim, é um pouco mais visto, alguma coisa assim, é bem comum esses ataques acontecerem. E ele explica como que a gente pode fazer para se defender disso. Então, mesmo antes de já começar a gravar o vídeo, como eles já me mostraram como eu poderia me fazer ali para me defender, eu fiz, né? Então eu já estava me preparando, de alguma forma, já tentando me proteger contra qualquer coisa negativa que pudesse vir dali para frente. Então é isso, a espiritualidade sempre mostra. Normalmente ela primeiro mostra a situação, né? Às vezes, muitas vezes ela primeiro mostra como resolver, aí depois ela explica. Ou ela mostra o final para depois ela explicar o início, sabe? Mas ela mostra, gente. É só ficar atento, intuição aberta, que eles sempre mostram pra gente. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar, hoje eu só tô botando os assuntos em dia de coisas que eu esqueci. Gente, é a tal da cabecinha de Covid. Ai, ai, é uma crença limitante? Pode ser. Já virou um paradigma? Digamos que sim, né? A gente bota a culpa na Covid em tudo, né? Mas sério, gente, a minha memória ficou bem complicada depois que eu tive Covid. Aí eu preciso, assim, dessas ajudas externas para poder lembrar de tudo. E mesmo com a ajuda, eu ainda esqueço, né? Que foi isso. Quando eu tava falando lá nos primeiros vídeos sobre as questões que foram acontecendo comigo, né? Que físicas desse despertar espiritual, eu esqueci de falar para vocês sobre a questão do ectoplasma. Que nessa época eu comecei a... Na época eu não sabia que era ectoplasma, não. Depois que eu fui descobrir, depois que a espiritualidade me explicou. Eu tinha... Era muito estranho, gente. Saiu uma água transparente. Ah, eu acho que a energia voltou. Peraí, deixa eu testar. A energia voltou, gente. Ai, vou ver se eu consigo concluir. Assim, já deu um tantinho bom também de vídeo, né? E até agora eu não almocei, gente. Então, assim, se vocês escutarem um roncar aí de barriga, ignorem, porque é a minha barriguinha, porque eu realmente estou com fome. Mas eu quero terminar esse vídeo pra vocês. Então, como eu estava falando, começou a sair uma aguinha, ela saía do meu ouvido. Eu não estava com infecção de ouvido, eu não estava com nada, não estava nem, sabe, nada. Do nada saía uma aguinha do meu ouvido e essa aguinha também saía do meu nariz, às vezes. Era uma aguinha transparente, sabe? Não tinha nada, não era gripe, não era nada, sabe? E isso aconteceu na época que eu ainda estava na outra casa, foi bem antes mesmo. Foi lá no início desse turbilhão de coisas espirituais que foram acontecendo. Aí eu ficava sem entender, mas assim, ficava sem entender, mas deixava, né? Aí o que aconteceu? Apareceu do nada no Google uma coisa falando sobre ectoplasma. Aí eu fui lá tentar entender, né, assistir e tal, ver o que era aquilo, de alguma forma aquilo chamou minha atenção, aí lá explicava, né, que era esse líquido que às vezes sai, né, que é até os espíritos, né, desencarnados, eles para poder se manter aqui no nosso planeta, assim, na 3D, eles precisam desse ectoplasma humano, né, que é liberado, é da onde eles conseguem energia para poder estar no meio da gente. E tem gente que consegue até materializar coisas com esse ectoplasma. E eu achava muito louco, assim, na época, porque ficava sem entender, né. Mas assim, foi só nessa época, eu acho que era quando foi começando a brotar aquele monte de coisas. Então a maioria dessas coisas físicas, né, do despertar espiritual foram abrandadas, algumas sumiram, igual o ectoplasma raramente acontece de ainda aparecer em algum momento em mim, foi bem abrandado. Às vezes ainda aparecem algumas outras coisas, igual às vezes eu ainda fico esquentando as mãos do nada, não sei explicar porquê. A questão da visual, né, eu consigo, assim, a parte clarividência, a outra de ouvir, eu ainda ouço muito, né, o tempo todo, para falar a verdade. Às vezes vejo também, até nesse final de semana teve uma situação engraçadinha também com um dos meus gatos, que eu olhei pro meu gato, ele tava olhando fixo lá pro potinho dele de ração. Aí na hora que eu olho pro potinho de ração tinha outro gatinho lá, um gatinho espiritual, gente, não era um gatinho de verdade.
um gatinho cinza lá no potinho dele, até bem menor do que o meu gato, sabe? E ele viu também, então, tipo, não é só eu que vejo as coisas, o meu gato também viu, pra vocês terem uma ideia. Então, acontece, né, essas situações. E aí, eu só vou falar só mais uma coisa, vou deixar o restante para os próximos vídeos, só mesmo para encerrar. Aconteceu também outra coisinha, né, assim, que a espiritualidade me deu a dica, porque, assim, eu tô com muito conteúdo, muita coisa para poder passar informação para vocês, só que às vezes eu esqueço de anotar, ou deixo para anotar depois achando que eu vou lembrar, e ela acabava me esquecendo, e assim, no meu roteiro, tinha vezes que eu já tava com o roteiro pronto aqui das coisas para poder passar para vocês, e já não cabia colocar mais alguma informação, então assim, eu tava com dificuldade de colocar em ordem as informações, e a espiritualidade vendo que eu estava com essa dificuldade, eles me ajudaram. Eles colocaram um vídeo que fala sobre o caderno do conhecimento. Se alguém já ouviu falar, nossa, muito interessante, gente. Foi uma mão na roda esse caderno do conhecimento. E provavelmente eu vou carregar ele para tudo que é lado, né? E eu, vou deixar também na descrição, tá? O caderno do conhecimento para vocês conhecerem. Eu até comentei lá no vídeo do rapaz que explica sobre esse caderno. E tipo, ele dá essa luz, que eu não sei como, que eu não tinha tido ainda, de ter um local para poder ir escrevendo, sabe? Quando vinha essas informações, para mim já colocar lá escrito, aí eu enumero. Claro que essa parte do número ele não fala no vídeo dele, mas veio na minha intuição. Então eu consigo colocar em ordem os pensamentos e consigo trazer esses pensamentos para vocês na hora dos vídeos. Coloco um número ali, aí depois é só colocar na frente o número aqui no meu roteiro, aí eu já lembro, esse número é de tal conhecimento que tá lá no caderno do conhecimento. Enfim, gente, é uma situação assim, para quem dá aula, eu acho que deve ajudar bastante. Deve ter muita gente que já conhece, só eu que não conhecia, certo? Não sei. Para quem mexe com o público, é muito interessante a ideia. Então eu vou deixar também aqui na descrição o caderno do conhecimento. Gente, por hoje é só, porque né, eu preciso parar para comer alguma coisa, que eu tô com muita fome. Tô um pouco cansada também, porque, como eu disse para vocês, a energia do dia já tá uma loucura logo cedo, já aconteceu muita coisa, né? Tem acontecido nos últimos dias. Então, por hoje eu acho que é só. Acho não, é só. Eu acredito que tá ok. E vamos deixar para os próximos vídeos, aí eu vou contar mais coisas para vocês, tá? Mais coisas interessantes. E vou dar continuidade da onde parou também, porque hoje eu fiquei mais passando itens que foi, voltou, enfim, e não foquei na continuação do último vídeo, tá bom, gente? Espero que gostem, curtem, compartilhem, segue a gente para não perder nada. Todo esse trabalho que eu tô fazendo aqui é por vocês, tá? Eu quero... Assim como a espiritualidade está me ajudando, eu quero mostrar, né, tentar ajudar também as outras pessoas. Talvez as pessoas recebem essas mensagens, mas não sabem muito bem como interpretar. Então, meu intuito é esse, sabe? Esse vídeo para poder tentar ajudar vocês, sabe? Se tiver alguma dúvida na interpretação ou nas intuições, se é real ou não, com as minhas experiências, pode ser que ajude alguém, tá bom? É isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.